Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Coprelcast e o assunto de hoje é sobre telecomando de subestações, de redes elétricas, redes de telecom, para a gente falar quais tecnologias a Coprel está atualizada, tem se inserido nesses últimos anos, em toda a sua história, na verdade, a gente quer falar sobre as redes inteligentes, conhecidas como Smart Grids. Um pouco difícil falar em inglês, né? Mas esse é o termo correto. E para a gente falar sobre isso hoje, estamos aqui com os engenheiros, o Leonardo Sterlich, coordenador de Engenharia, Planejamento e Gestão de Ativos, e o Leandro Mazzola, também, primeira vez, nosso podcast dos dois, né? Leandro Mazzola, coordenador de Engenharia de Telecom e também de Projetos e Desenvolvimento, mais conhecido como P&D. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Coprelcast para a gente falar sobre tecnologia. Bem-vindos, pessoal. Olá, Eugênio. Olá, Leandro, né? Estamos aqui para participar desse podcast e, com certeza, trazer muitas das informações que a gente utiliza aí no dia a dia da Coprel Energia, né? E o termo Smart Grid, né? Como a Eugênia já comentou, são as redes inteligentes, né? Então, isso tudo para nos atender de uma forma mais fácil e rápida e também ter um pronto atendimento ao nosso cooperante. Olá, Eugênia. Olá, Leonardo. Muito bom estar aqui pela primeira vez. É uma novidade para mim estar fazendo um programa como esse. E o assunto é muito interessante. Falar sobre inteligência, sobre automação, né, numa área de telecom a qual eu atuo, né? Então a gente está fazendo um meio de campo entre os equipamentos na ponta que faz o atendimento ao consumidor e a nossa central aqui, onde processa os dados e faz toda essa automação acontecer. É importantíssimo e é um assunto muito legal de nós compartilhar. Isso aí, e realmente é um assunto que, além de ele ser super importante para a nossa cooperativa, também como cooperativa de infraestrutura, né, distribuidora, na geração de energia, também comercialização, na telecom, eu tinha muita curiosidade sobre esse tema, porque a gente sempre acompanha, seja nas visitas, seja nas matérias que a gente fala sobre o telecomando, então como aqui do centro de operações de telecom, de distribuição, a gente consegue tanto acionar as equipes, mas também não acionar elas quando não é necessário. Fazer um telecomando em uma subestação, em uma rede, nos medidores inteligentes também, na telecom, na fibra ótica. Como a gente consegue fazer algum ajuste nessas redes daqui, sem precisar deslocar uma equipe até lá? Então a gente quer falar sobre esse assunto. Então, para a gente começar, eles foram chamados aqui para dar cada um contexto diferente, mas que se complementa também. O Leonardo ele vai dar mais esse contexto sobre a energia elétrica e o Leandro Mazzola vai falar sobre a telecom, mas tudo isso também se complementa na nossa cooperativa. Então, para começar, o que realmente são as Smart Grids e como elas se diferenciam das redes tradicionais? Eu quero também que vocês façam esse apanhado de como evoluiu essa questão até aqui, como era antigamente para fazer qualquer manutenção na rede e como é hoje. Bom, falando de energia, né, da distribuição de energia elétrica, a Coprel está em outro patamar, já pode-se dizer assim, né, com relação à operação do sistema elétrico. Muitas das redes antigamente existiam chaves manuais e dentro dessa chave tinha um filamento metálico que fazia o sistema de proteção dela. Então qualquer atuação num curto-circuito, essa chave desarmava e o circuito ficava sem energia. Com os religadores, com os equipamentos telecomandados, né, que é o que a Coprel utiliza hoje, a gente já tem mais de quase 250 equipamentos telecomandados no nosso setor aí na distribuição de energia, né? E eles são parametrizados para reconhecer, né, esse curto-circuito ou esse defeito que ocorreu na rede elétrica e automaticamente ele faz a abertura do circuito. Então a gente faz programa ele para ele fazer uma atuação, a gente faz o religamento desse circuito quando tem um defeito e normalmente a gente faz 3 tentativas, né? Então quando a gente tem um defeito realmente que é por exemplo um poste caído ou, né, um cabo rompido,
a gente vai tentar, mas nessas 3 tentativas, depois a gente aguarda, faz uma vistoria em campo. Mas, antigamente, a gente teria que sempre se deslocar, né? Então, e a maioria dos nossos defeitos da rede de distribuição são temporários, né? Às vezes é uma descarga atmosférica, às vezes é que nem um galho que encosta na rede, enfim. Então, hoje se ganhou muito nessa eficiência desse tempo de atendimento, né? A Coprel consegue, inclusive, alguns equipamentos já estão dotados de, inclusive, reconhecer a distância onde está o problema. Então, o eletricista já consegue se deslocar exatamente aonde tem esse defeito para poder agilizar o atendimento, né? E isso, né, só é possível porque a gente tem a comunicação, né, a internet, né, que hoje a gente tem a Coprel Telecom. Então, todos esses equipamentos possuem uma rede de internet no local para poder fazer essa comunicação com o nosso centro de operação, né? Então, acho que os dois sistemas se complementam, né? Não seria possível se não tivesse a comunicação. E isso traz enormes benefícios, né, para a Coprel como um todo e para o nosso cliente lá na ponta, né, no final. Com certeza o cooperante ele recebe isso como mais agilidade, como mais tecnologia, né? Mais confiança também naquela rede, na sua cooperativa de energia. Então, ele sente esse benefício. Então, toda essa inovação, todo esse investimento foi para colher esse benefício no consumidor final, né? Justamente. E como a gente tem também, a gente falou de religadores, mas a gente tem também todas as nossas subestações e usinas também, né? São telecomandadas. Então, o nosso centro de operação, que fica aqui na sede em Ibirubá, ele tem todas as informações do sistema elétrico de toda a nossa região de atuação. Então, ele fica monitorando isso e, claro, existem softwares, né, específicos que fazem esse tratamento dos dados e também fazem toda a parte de análise, né? Algumas análises a gente já tem, dispara alarmes, dispara alguma informação na tela para o nosso operador também poder agir com mais rapidez. Então, nas subestações também não existe nenhum operador local. As subestações são todas supervisionadas e telecomandadas aqui da Coprel. E também graças à internet, né? A internet da Coprel trazendo as informações aqui, seja lá a gente tem a subestação em Tapejara, tem a subestação em Marau, próprio aqui em Ibirubá também, Passo Fundo, né? Estamos concluindo a subestação em Nometoque. Então todas elas, subestação de Tiúgo também, tinha esquecido, todas elas chegam as informações aqui para o nosso centro de operação e o nosso operador possui as informações na tela, pode atuar, pode, se necessário fazer alguma manobra, ele pode fazer daqui. Então tudo isso se torna mais agilidade no atendimento e também com maior controle, né, do sistema. Porque, inclusive, falando um pouco do meu setor aqui da engenharia, nós utilizamos bastante dessas informações para poder fazer estudos, para poder fazer projeções de crescimento. Então, a Coprel hoje possui inúmeros dados, né? Inúmeras grandezas que a gente tem com esses equipamentos. E aí é preciso se utilizar e também usar isso como benefício, né, da Coprel, porque traz muitas informações que a gente pode usar para projetar uma rede nova, para projetar uma nova interligação, ou trocar um equipamento, ou seja até trocar um condutor ou um transformador. Então tem todas essas informações, é essencial para que a gente possa fazer um estudo com mais qualidade, né?
Exato, isso mostra a quantidade de investimento, a preocupação em realmente sempre avançar e estar bem adaptada, adequada ao mercado também, porque o mercado de energia e de telecom também avança muito rápido e a Coprel está sempre tentando acompanhar tudo isso e é muito legal ver toda essa tecnologia. Inclusive você comentou sobre a subestação de Tio Hugo. Logo que eu cheguei na Coprel, a Tio Hugo estava sendo construída, hoje já concluída, né? Tanto a subestação quanto a PCH, mas a gente falava muito sobre os pontos fortes dela, né? E o 100% de telecomando é um dos principais. A gente sempre falava isso também e despertava muita curiosidade nas pessoas. E a gente sabe, viu na prática também, o quanto isso é possível por conta também das redes de telecom. Então também tem que ter uma estrutura, né, Mazola, muito forte, muito robusta para aguentar toda essa energia, todo esse telecomando, toda essa tecnologia para ter essa rede segura, estável, né, uma conexão eficiente. Então me fala um pouquinho sobre esse contexto das redes inteligentes, das smart grids, no contexto da telecom, no contexto do centro de operações de telecomunicações. Esse tema, ele nasceu junto com a energia, né? Nós viemos dessa dor, a Coprel Telecom surgiu principalmente dessa dor de ajudar a Coprel Energia a poder automatizar os equipamentos, né? Sempre se pensou em automatização, sempre se pensou no cooperante de dar qualidade na energia que entrega. E o tempo de resposta que a Coprel Energia tinha para atender um chamado era muito grande, porque quando dava o defeito, a gente só respondia quando a gente ficava sabendo, e precisava do cliente, do nosso cooperante, para poder nos informar que havia esse defeito, né? Começamos os investimentos há 25, 26 anos atrás, quando começou a surgir a Coprel Telecom no meio, né? Então, trouxeram as dores para nós e nós começamos a testar tecnologias. Há 25 anos atrás, nós não tinha tantas tecnologias como temos hoje. Os links de rádio, uns ponto a ponto, e começamos a criar isso e começamos a verificar que isso traz resultado. Tanto de percepção de qualidade como resultado econômico mesmo, o deslocamento de alguém até lá, a qualidade de vida, e tudo isso começou a dar bastante resultado. Investimos, fomos para as operadoras tradicionais, tentamos o link de satélite. O link de satélite ele é muito bom quando tem sol. Quando tem sol. Quando fechou o tempo, quando começou a chover, perde-se tudo. E quando é que dá o defeito? Principalmente quando tem chuva, quando tem sol. Ou quando tem um temporal, ou quando o tempo está fechado. E o nosso escritório é céu aberto, né? Exatamente. Os escritórios lá na ponta é tudo céu aberto. E daí, quando nós precisávamos disso aí, não funcionava. Fomos para outra tecnologia, vamos tentar o 2G, 3G, as redes celulares. Botamos, realmente funcionou. Na mesma condição. Com o céu aberto, funcionava. Fechava o tempo, parava tudo de funcionar e era uma gritaria. Por que não funciona? Por que não funciona? Precisamos ver outra solução, precisamos achar alguma solução que seja definitiva. Essa evolução do tempo trouxe a fibra ótica. A fibra ótica antes era pontual, era muito caro, realmente, era muito caro. E a gente começou a levar primeiro para as subestações, depois fomos para as usinas. E começou a expandir essa tecnologia de fibra ótica e a gente viu que com o passar do tempo ela começou a se tornar acessível. Nunca vou dizer barato porque não é barato, mas é acessível. Esse produto começou a dar qualidade de vida e dar segurança para a nossa operação. E dava temporal, dava vento, dava chuva, a resposta era automática. E melhor, a gente começou a usar essa fibra que estava atendendo a energia para atender os nossos cooperados. Então a gente começou a levar qualidade de vida também e informação para a residência do nosso cooperado que está lá no campo. Contudo, começou a haver um déficit de tecnologia na base, aqui no nosso centro. Os nossos computadores precisaram aumentar, as nossas servidores, nossos bancos de dados ficaram muito grandes, a gente precisou, e a Coprel Telecom entrou nesse ponto também, para poder dar suporte a esse crescimento e essa resposta de tecnologia que precisa para poder automatizar. Os nossos operadores que antes pensavam e faziam muitas das decisões, hoje eles com os dados eles tomam decisões mais assertivas.
né? Então eles conseguem aumentar a carga, descer carga de uma usina, fazer manobras no campo e o tempo de falta de energia diminuiu gritantemente pela inteligência tanto dos equipamentos que a gente está botando, como também pela inteligência dos nossos técnicos que estão operando isso aí, né? Então traz um crescimento em conjunto, uma sinergia entre as áreas para que as duas possam investir certo, investir com qualidade e aproveitar muito o recurso que a gente está colocando. E isso, né, trazendo essa inteligência, trouxe também equipes para poder pensar esse futuro, né? Então esse planejamento ele é extremamente importante e faz parte do nosso dia a dia, né? Exatamente, e a gente vê o quanto vocês lidam com várias estruturas pensantes, né, e além, é muito bem posicionado o que tu disse, além da capacitação desses equipamentos, da tecnologia abarcada nos equipamentos, tem principalmente as pessoas por trás disso que estão sempre sendo capacitadas constantemente para mover toda essa estrutura também, para saber lidar com isso, né, e eu imagino o quanto, a gente já falou também sobre isso, o quanto de facilidades já proporcionou essa tecnologia, porque o telecomando, se eu não me engano, também lhe proporciona que o defeito, a informação do defeito chegue até vocês antes mesmo de que o cooperante ou o cliente perceba que ele está acontecendo. Então, o tempo de agilidade para gerar uma resposta, para ser eficiente, para ter uma solução, também é muito menor. E a gente sabe que tempo hoje é a nossa moeda, né? Então, quanto mais rápido for as coisas, melhor para as pessoas, melhor para o trabalho de todos, e aqui vocês trabalham com toda essa estrutura, e eu também não poderia deixar de mencionar que vocês falaram de 20 anos atrás, 25 anos atrás, eu sei que eu tô aqui com uma estrutura de peso, né, então há quanto tempo tu tá na Coprel, Mazola? Eu tô há 22 anos na Coprel. 22 anos, você, Leonardo? Eu já estou há 23 também. Quando eu tinha ali os meus 2, 3 anos de idade, eles já estavam aqui, então eu sei que vocês estão falando sobre uma evolução de mercado, não só sobre o conhecimento de vocês, mas sobre a experiência de vocês. Vocês com certeza viram e participaram de muitas implementações aqui na Coprel que mudaram tudo, né? Então, imagino que ser um engenheiro na Coprel há tantos anos atrás e ser hoje já é uma realidade completamente diferente, né? Então, antes tu tinha comentado também no nosso alinhamento que a fibra ótica, esses fios, eles são as veias, então, de toda essa estrutura, e o cérebro está na TI, né? Então, me explica um pouquinho mais sobre essa estrutura, porque aqui dentro a gente também sempre fala que a engenharia da Coprel Telecom é o cérebro da Coprel Telecom, o centro de operações, o cérebro também da energia, né? E também das telecomunicações. Vamos fazer essa analogia aí em comparação com o corpo humano. O que é cada coisa? Muito bom essa referência, né? Para a gente poder também pontuar tecnicamente e de uma forma mais lúdica para que todo mundo entenda, né? Então nós temos as veias, que são as fibras óticas, são os meios de comunicações que fazem a interligação do nosso centro de operação com os equipamentos na ponta. Os equipamentos na ponta são os órgãos, são as mãos, o coração e todos os outros que ficam lá. Eles ficam capturando os dados e atuando quando recebe uma informação. A maioria desses equipamentos já tem uma certa inteligência. A gente consegue deixar que eles tenham uma certa autonomia caso rompa uma fibra, caso por algum defeito de meio de comunicação eles não se comuniquem com a central, eles já têm um pouco de inteligência. Mas a grande inteligência está aqui. Então, os nossos servidores, os nossos softwares, todo esse banco de dados que é capturado dos equipamentos da ponta vem para cá e sofrem um processamento e é tomada uma decisão em cima de dados. Então, por isso, as nossas atuações elas são muito mais assertivas do que eram antigamente. Antigamente, tu ouvia, chegavam as reclamações, um cliente A, o cliente B, o cooperante A, o cooperante... Corta aí, tá? O cooperante A, o cooperante B, o cooperante C ligavam e a gente aglutinava essas informações e decidia, era por analogia, que o defeito poderia estar nesse trecho, né? Hoje, com toda essa automação, a gente já sabe onde estão os defeitos, né? A gente já sabe quais são os cooperantes que estão sem energia, quais são os cooperantes que estão sem internet, e a gente já, com a inteligência dos equipamentos do sistema, a gente já consegue pontuar para o nosso técnico, isso foi muito bem colocado pelo Leonardo, aonde está o possível defeito. Então a gente ganha muita velocidade e muita assertividade com isso, né?
E é basicamente porque a gente investiu muito nos nossos data centers, nos nossos equipamentos e em sistemas complexos e esses sistemas já modernos, né? Quase no estado da arte, para que a gente possa ter essas tomadas de decisões aqui. Perfeito. E assim como a gente falou da fibra ótica, Leonardo, me contextualiza também a questão dos medidores inteligentes, né? Qual que é essa tecnologia, como é que funciona? Bom, o medidor inteligente é a ponta final, digamos, aí dessa rede inteligente, né? Porque a gente tem, por exemplo, as subestações telecomandadas, né? Com telemedidas. Após tem equipamentos no meio do caminho, nas redes de distribuição, que são os religadores, reguladores de tensão também, a gente já tem os novos, inclusive, só são instalados com a supervisão, a automação, essa parte de comunicação. E lá na ponta, o consumidor também tem um medidor inteligente. Então, aí fecha o ciclo, né, do caminho da energia elétrica. E esse inclusive, é um projeto, a Coprel, inclusive, está com um projeto piloto para fazer a medição, principalmente do grupo B, né? Porque até então a gente tem a telemedição ou o medidor inteligente nos grandes consumidores, né? Os consumidores indústrias, cargas grandes também de irrigação, que a gente fala que é o grupo A. Então, do grupo A, todas já estão com os medidores inteligentes e estão comunicando aqui com o nosso centro de operação, com o nosso banco de dados. Inclusive, a gente utiliza isso para fazer o faturamento da energia, né? A energia que a gente fatura vem por essa informação que está sendo mandada pelo medidor inteligente. Então, agora, inclusive, a ANEEL publicou uma consulta pública relacionado a medidores inteligentes e com um plano de ação tentando, né, agilizar isso e também incentivar que as distribuidoras façam a troca dos medidores antigos por medidores inteligentes para poder ter essa comunicação. E isso também já pensando um pouco na abertura do mercado de energia, né? Porque para se ter um consumidor no mercado livre de energia, é necessário ter um medidor lá inteligente que possa fazer a comunicação com a distribuidora, mas também com a CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia. Então, todas essas informações são enviadas via internet, né? Via um meio de comunicação. E os nossos equipamentos lá na ponta estão, digamos, habilitados para fazer isso. Inclusive, uma das principais inovações com isso é a parte de corte e religue. A gente poderia fazer também automaticamente daqui a parte de informações para o consumidor. O consumidor poderia ter essas informações no seu celular ou no seu computador. Ele sabe o quanto ele está consumindo naquele momento. Ele pode, inclusive, fazer ações, né? Eu quero diminuir o meu consumo, tá? O que eu posso, onde eu posso mexer? Então, ele consegue o horário, né? Online, de maneira online, acompanhar a sua conta de energia. Então, tudo isso vem para agregar, né? Para também automatizar e trazer as informações para a Coprel, propriamente, né, que é a distribuidora, mas também vai auxiliar o consumidor final, né? O nosso cliente ele vai ter as informações e vai poder também ficar, digamos assim, monitorando ou controlando o seu negócio, né? Ele precisa ter a informação para ele poder agir se for necessário, né? Então, isso é o fechamento do ciclo, né, que a gente fala. E apesar de ainda não estar bem difundida, né, toda a parte de medição inteligente, a Coprel já está fazendo teste em algumas unidades consumidoras e ela com certeza vai agregar mais ainda essa questão das redes inteligentes e vai trazer mais informações para a nossa engenharia, nossa TI, nosso centro de processamento de dados. E com certeza, com
com a IA também, né, inteligência artificial, isso vem agregar e vai ajudar muito na nossa tomada de decisão, né? Vai com certeza ajudar bastante toda a equipe aí da Coprel, e o benefício vai vir para o nosso cooperante, né? Perfeito. E você comentou sobre todos esses pontos que as redes inteligentes conseguem executar, corte, religação, enfim, essa medição. Mas, Ola, o que a Telecom consegue monitorar e telecomandar à distância? Tem um contato direto com o modem, que a gente chama de ONU, né, lá do cliente, até onde ela consegue chegar, quais procedimentos realmente ela consegue fazer? Me citam alguns procedimentos principais. É legal pensar, que eu estava escutando o Leonardo falar, e tem um case muito legal, já respondo a tua pergunta e também comento sobre isso, que a gente está lendo os medidores inteligentes. Infelizmente, a gente não tem todas as medições com medidores já inteligentes, a gente está trocando ao tempo. E nós, da Coprel Telecom, do setor de P&D, a gente desenvolveu um modem dentro de casa, um modem que ficou acessível para nós, para que a gente possa instalar no medidor e começar a capturar esses dados. Também nós desenvolvemos o sistema para ler esses medidores, porque não adianta botar um modem, esse dado vem para cá, esse dado tem que ser tratado. Então, nossos engenheiros, os nossos cientistas de dados aqui, os nossos programadores, começaram junto com o pessoal da energia, que também são extremamente inteligentes e estão antenados a tudo que está vendo acontecendo, e eles começaram a nos ensinar qual era o problema, o que eles queriam de solução, e nós começamos a criar essas soluções para entregar já de bate-pronto, sem precisar ir buscar no mercado. Então, as tecnologias, as soluções estão sendo criadas aqui em casa, e é uma parceria entre a Telecom e a energia. Projeto bem bonito e está rodando muito legal. Certo, eu gostaria de saber então os procedimentos que esse telecomando por parte da Telecom consegue fazer. Por exemplo, eu vou falar uma coisa mais leiga aqui, mas consegue fazer uma redução da velocidade da internet por telecomando, por exemplo? Algumas automações a gente já consegue fazer. Então, no caso de inadimplência, a gente já consegue reduzir a velocidade de internet, a gente já consegue bloquear o cliente de internet à distância. Isso é uma tendência que as outras distribuidoras de energia também estão fazendo para a parte da energia, que a gente tem essa possibilidade, porém a gente não aplica isso aí, né? Nós temos uma confiança muito grande com nossos cooperantes e a gente então não aplica tanto isso aí. E a gente está indo além, né? Hoje nós conseguimos ter uma visão de dentro da residência do nosso cliente de internet para ver as redes de Wi-Fi dele. A gente não consegue saber o que está trafegando, o que o cliente está fazendo. Porém, a gente sabe aonde está o modem, né, o modem de Wi-Fi. A gente sabe onde é que está o celular do nosso cliente, né? Se ele está perto, se ele está longe. Fisicamente a gente não sabe, mas a gente sabe se está perto, se está longe. A gente sabe se está uma boa cobertura de sinal, se precisa ampliar. Então, essa tecnologia, essa inteligência a gente já está trazendo. Então, muito das dores da parte da internet é a rede de Wi-Fi da residência do cliente. E a gente não pode deixar o cliente desassistido. Normalmente o cliente é leigo, tanto na energia como na telecom, o cliente é leigo. A gente tem que ajudar ele a melhorar, a poder usufruir ao máximo da tecnologia que ele tem em casa, e a Coprel trabalha só com tecnologia de ponta, tanto na energia como na telecom. A gente se espelha muito na energia, né? E a gente quer passar esse conhecimento para o cliente. Nós estamos replicando essa inteligência que a gente aprendeu com a energia, de automatizar, de levar essa automatização do nosso centro de operação, da nossa TI, para os nossos clientes. A gente está investindo muito nisso. Então, vídeo monitoramento a gente já tem, a gente já está fazendo com órgãos públicos. A gente já entrega mastigado, pronto, a parte das câmeras instaladas, do DVR e da inteligência. Uma prefeitura como Ijuí, a gente entrega para eles já com inteligência. As câmeras já conseguem reconhecer a placa do veículo, a velocidade, a face da pessoa. No banco de dados da prefeitura já consegue até dizer quem é a pessoa quando ela é identificada. Isso a gente tem em casa também para replicar para os nossos clientes.
A gente replica para a Coprel Energia da mesma forma como a gente monitora as usinas, quando a gente monitora as subestações, a gente já tem essa inteligência embarcada. Já estamos aplicando IA. IA é o futuro. Não é o futuro, IA é o presente. Já estamos aplicando. A gente já consegue, junto com a energia, o nosso cooperante manda a foto do medidor, a nossa inteligência artificial ela já consegue reconhecer os dados e jogar esses dados para o banco de dados onde é processado o faturamento e já consegue replicar mandando qual é a fatura. Então a gente já está trabalhando e trazendo isso também para que em um futuro muito breve a gente consiga levar para os nossos eletricistas que estão trabalhando a campo qual é o melhor roteiro, como fica mais fácil para poder chegar e atender o consumidor. E tendo essas inteligências, a gente consegue ganhar velocidade, principalmente assertividade, né? Resolutividade é a palavra mais correta de todas, é fazer resolutividade para que isso chegue ao cooperante, que ele perceba essa tecnologia, né? Eu acho isso fantástico, porque eu percebo o quanto, eu e todo mundo, né, enfim, que tem contato com isso, a gente percebe o quanto toda essa tecnologia, todo esse investimento em inovação é conectado com o cooperativismo, porque quando a gente tenta entender os conceitos e entende a história do cooperativismo, como é um modelo de negócio antigo, a gente tenta conectar isso com a tecnologia que a gente precisa ter hoje nas organizações, sendo elas cooperativas ou não. Mas o quanto isso é parte do sistema cooperativo, porque a Coprel utiliza tudo isso que ela consegue aplicar para conectar os cooperantes, para reforçar esse compromisso, essa presença nas comunidades. Então, esse case que tu citou sobre Ijuí, a prefeitura de Ijuí, isso é um serviço em prol daquele município, daquela comunidade. E é uma das tantas maneiras que a gente tem para estar presente naquela cidade, mostrar para aqueles cooperantes, para aqueles clientes, olha, nós estamos presentes, estamos juntos com vocês para desenvolver a energia, a telecom nesse município para, enfim, desenvolver todo o modelo cooperativo, toda a sociedade. Então, as cooperativas têm um compromisso muito forte com tudo isso. E agora eu queria perguntar para vocês, para a gente se encaminhar para a nossa finalização, porque eu sempre comento isso em todo episódio de podcast, o quanto a gente poderia ficar muito mais tempo falando sobre as coisas, né? Mas a gente tem um tempo um pouco mais restrito. Mas para a gente finalizar, nós falamos sobre esse mercado, nós falamos sobre toda a tecnologia, tanto em energia quanto telecom, as facilidades, e você falou sobre o futuro, sobre o presente com inteligência artificial. O que nós podemos esperar? O que as pessoas que estão nos ouvindo agora de casa, do trabalho, que estão acompanhando a Coprel, o que elas podem esperar para esse futuro próximo? Vai inovar muito mais do que a gente imagina? Tem alguma coisa que já está prevista, assim, olha, realmente daqui 5, 10 anos a gente vai ter uma evolução no sistema elétrico e no sistema de telecomunicações muito além do que a gente imagina? O que a gente pode esperar para o futuro dessas duas áreas? Bem, vou começar aqui então, Leandro, com a parte da energia, mas como o Leandro comentou muito bem, a parte da inteligência artificial já é a realidade hoje na Coprel, né? Incluindo a inteligência artificial, muitas soluções e automatizações que a própria engenharia fez aqui no meu setor, que nós fizemos, vêm para justamente agilizar o trabalho, agilizar estudos, agilizar toda a parte de inovação e análise de rede. E olha, assim, a gente até fica um pouco surpreso assim, do que esperar para o futuro, porque as coisas estão vindo muito rápidas e as pessoas também conseguem assimilar muito rápido as informações e também programar, né, fazer programações para que a gente possa ter trabalho braçal, aquele já não existe mais, né? A gente já está praticamente só fazendo estudos estratégicos e análises inteligentes, assim, realmente onde está o problema, né? Então a gente tem hoje muitas automações já na engenharia, não só na engenharia, mas também toda a parte de telecom, operação, né? Toda a Coprel já tem muitas automatizações. E isso, com certeza, vai trazer muitos benefícios para os nossos consumidores, né? Além da Coprel sempre estar à frente, né, digamos, à frente
das inovações, ela busca sempre trazer o estado da arte, né? Trazer uma melhoria para o cooperante, né? Então, por isso, é muito importante todo esse aparato de tecnologia, inteligência artificial, programações, e realmente assim, a gente às vezes fica pensando o que será que vai acontecer, né? A gente fica até um pouco assustado porque muito rápido, as coisas vêm muito assim, de maneira muito rápida, as pessoas também aprendem muito rapidamente, então tem todas as informações na internet, hoje com chat GPT, Gemini e outras linguagens também tem todas as informações do mundo num celular, né? Então isso às vezes assusta um pouco, mas a gente tenta sempre direcionar para coisa boa, né, que isso vai trazer para a Coprel e para o nosso consumidor, né? Disse tudo. A gente fica meio perplexo ainda, né? Não tem muito o que dizer em relação a isso, porque realmente é bastante informação. Vai lá, Mazola. Isso, o Leonardo falou, resumiu todo o futuro, né? Assim, tem muita coisa para vir, né? Nós buscamos estar sempre no estado da arte. Tá? Então, a tecnologia da fibra ótica hoje é a melhor tecnologia existente. E, por enquanto, ela é a prova de futuro. Então, por enquanto, ela é a prova de futuro para internet fixa. Agora vai vir mobilidade. Hoje, nós já estamos suprindo, a Cooperl Telecom já está suprindo uma das principais demandas, que é conectividade no campo. Conectividade nas residências dos nossos cooperantes. Então, uma das dores a gente supriu. Suprindo uma dor, surge outra. Hoje a gente não quer estar dentro de casa para ter internet, a gente quer levar para onde a gente for. Isso se chama mobilidade. Mobilidade é algo que está surgindo muito forte. O detalhe é que a gente mora no interior, né? Para essa mobilidade chegar no interior, ela vai levar um tempo, ela tem que ganhar escala para ela poder baratear. Então a gente vê vários estudos de satélite, a gente vê vários estudos de 4G, 5G e tudo, mas são estudos. São estudos. A gente está olhando esse futuro. Nós estamos estudando. Puxando esse gancho, eu quero também colocar algo que nós fizemos e que eu sugiro que todo mundo faça, que foi o que eu disse. Quando a gente começou a trabalhar, tu tinha poucos anos de vida. De lá para cá, a gente não parou de estudar nem um dia. Nem um dia. O nosso tempo é estudo. Então, a gente chega com 20 e poucos anos de carreira aqui na empresa porque a gente não parou de estudar. E isso é a tendência. Esse é o futuro. Eu acho que esse, sim, é o que vai levar o crescimento exponencial de tecnologia, informação e de qualidade para os clientes da energia e para os clientes da telecom. Gente, fantástico, fantástico. Adorei conversar com vocês. Sempre uma oportunidade muito legal a gente poder conversar com quem tem tanto mais estrada do que nós, porque a gente sai muito motivado a fazer mais, a estudar mais, porque realmente o futuro é esse, né? Não parar nunca, sempre buscando mais. Vou agradecer vocês pela presença e que em outros momentos a gente possa continuar falando sobre isso, continuar levando essa informação de tecnologia para as pessoas e o papel e a responsabilidade que a Coprel tem em todo esse mercado, que a gente sabe que a gente está com uma responsabilidade bem grande, com muitas pessoas envolvidas, e a gente vai fazer jus a isso também, com certeza. Obrigada, Leonardo, obrigada, Leandro, por terem vindo, pela disponibilidade de falar sobre isso, e estamos sempre reforçando que estamos à disposição dos nossos cooperantes e clientes para qualquer dúvida, para qualquer esclarecimento, e continuar levando conexão e energia de qualidade. Obrigada, pessoal. Gostaram de participar do nosso podcast? Gostei. Muito bom discutir as ideias e também trazer as informações do que a gente faz dia a dia, né, Mazola? E às vezes não para pensar e raciocinar em tudo que a gente faz e tudo que a gente consegue melhorar, né? Obrigado, Eugênio, obrigado, Mazola. A gente fica aberto a próximos podcasts para nós poder, com certeza, trazer mais informação ao nosso cooperante. Também agradeço muito, Eugênio, agradeço o convite de poder estar expondo as ideias, expondo o que a gente está fazendo. Agradeço ao Leonardo também por compartilhar esse momento e compartilhar a experiência que ele tem junto conosco.
E nós estamos aí à disposição para outros eventos, outras conversas como essa para fazer e crescer cada vez mais, né? Aprender e crescer e compartilhar essas informações. Só agradecer, pessoal. Muito bom conversar com vocês. Obrigada por você ter acompanhado até aqui. Obrigada pela sua audiência, pelo apoio de sempre e até a próxima edição do Coprelcast. Tchau, tchau.